Olha, como vocês sabem, antes de escritor, eu sou leitor. Adoro ler. E comecei com histórias em quadrinhos, Turma da Mônica, Maurício de Souza, todo aquele universo em si. Disney também, lia muita coisa da Disney também. E quando fiz a transição para os livros, eu comecei com a coleção Vagalume. E eu a li inteira no prazo de um ano, na minha segunda série. Só que aí, uma professora, assim que ela percebeu que eu tinha o dom para leitura, né, gostava muito de ler, ela falou assim: você precisa conhecer Machado de Assis. E até então eu nunca ouvido falar nele, tal, tal, tal. Aí, com uma pesquisa rápida de campo, acabei lendo uma de suas obras. E achei fantástico o jeito, a colocação das palavras, aquela ironia que ele sempre usava em alguns termos, atemporal, impactante. Mas o choque mesmo veio quando eu já era adulto e descobri que Machado de Assis era negro. Ele tinha sangue de negro. Ele usa o termo mulato, mas eu não gosto muito desse termo, então prefiro colocar negro mesmo, porque a nossa etnia aceita as misturas, algumas outras não. Mas aí foi impactante. Com essa informação, porque eu já tinha gostado da obra dele, do que eu li no passado, na época da escola, eu já tinha. Achei muito diferente, muito impactante, muito criativa, muito bem feita. Então aí eu fui saber mais a respeito de Machado de Assis, a sua vida, li muita coisa do que ele escreveu, só se tiver alguma coisa inédita ainda não publicada para eu não ter lido. E foi isso. Aí foi onde deu essa paixão pela obra de Machado de Assis. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. Uma singela homenagem a esse grande escritor que, se não é o maior escritor brasileiro, é um dos maiores escritores brasileiros. Logo depois da vinheta eu tô começando então, belezeira? Tudo bem para vocês? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas, e isso não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo às claras entre a gente aí para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado? No ano de 1995, eu, Gleison Macalas, esse escritor que vos fala, na parceria do grande artista Emerson Penerari, criamos o universo Gamp, repleto de personagens que a princípio foram feitos apenas para histórias em quadrinhos, e de lá para cá eu não parei mais de escrever. O resultado disso é o meu primeiro trabalho literário chamado Vulgo Lobo Negro Total, da qual eu faço uso de quase 70 personagens ainda inéditos do grande público. E só o núcleo do Lobo Negro, sua família, seu filho mais novo, Lobo Cinza, seu clone, Cão Selvagem, e seu arqui-inimigo, o Parasita Sombra das Trevas, é que foram criados para esse novo segmento. Disponível na Amazon, no seu formato digital, em e-book, e no Clube dos Autores, no seu livro sólido, físico. Entrem lá, pessoal, dá uma força para nós aí, autor nacional, brasileiro, autônomo. E logo na sequência, eu lancei o meu segundo trabalho literário, chamado O Pirata Caveira contra Tudo e Todos. Eu pego um personagem de luxo que foi um coadjuvante na outra trama e alço ele a personagem principal. Dessa vez ele enfrenta uma doença em estágio terminal que vai levá-lo à morte.
e os seus poucos mas leais amigos desapareceram misteriosamente. Então, no tempo que lhe resta, custe o que custar, ele vai tentar descobrir o que houve, se eles ainda estão vivos, se estão mortos, e praticar uma rápida vingança se tiver tempo. Disponível na Amazon no seu formato digital, em e-book, e também no Clube dos Autores, no seu livro sólido, físico. Entrem lá, pessoal, dá essa força para nós, autor nacional, autônomo. E o meu terceiro trabalho literário, um romance, aventura e fantasia, chamado O Herói do Gueto. Assim que eu tiver mais informações a respeito dele, de como vai ser a sua publicação, eu divido com vocês, tudo bem? Eu volto no passado do universo Gamp, em meados e final da década de 70 e meados dos anos 80, para contar a história de origem de Paulo de Deus Filho, o diretor responsável pelo serviço secreto do governo do Brasil. Tudo tem um começo, e é essa a história que eu vou contar. Belezeira? Assim que tiver mais informação, eu divido com vocês. O que falar sobre o grande Machado de Assis? Bem, pessoal, eu fiz uma colinha aqui e vou dividir elas com vocês, porque é muita informação e, como fã, eu quero deixar umas coisas bem as claras, bem bacana, bem bonitinho. Tudo bem? Combinado então? Nascido Joaquim Maria Machado de Assis, no dia 21 de junho de 1839 até 29 de setembro de 1908. Nascido no Morro do Livramento, Rio de Janeiro, vindo de uma família pobre, onde mal estudou nas escolas públicas de seu tempo e nunca frequentou uma universidade. Naquele tempo, o Rio de Janeiro era a capital do Império, em pleno período regencial. 1830, 31, 32. O seu pai foi Francisco José de Assis, um mulato que pintava paredes, filho de Francisco de Assis e Inácia Maria Rosa, ambos pardos. Já a mãe foi a portuguesa Maria Leopoldina Machado da Câmara, branca, filho de Estevão José Machado e Ana Rosa. Os Machados haviam emigrado para o Brasil em 1815, oriundos da ilha de São Miguel, no arquipélago português dos Aparos, 1831, 34, 35. Ambos os pais de Machado de Assis sabiam ler e escrever, fato incomum de sua época e classe social. Ambos eram agregados da Dona Maria José de Mendonça Barroso Pereira, esposa do falecido senador Bento Barroso Pereira, que abrigou seus pais e os permitiu morar junto com ela. Em um certo período de sua vida, conheceu o padre José Silveira Sarmento, quando se ocupava em celebrar missas, e foi com quem aprendeu o latim, e se tornou um grande amigo dele. Em seu folhetim Casa Velha, publicado em janeiro de 1885 a fevereiro de 1886, na revista carioca A Estação, e publicado pela primeira vez em livro em 1943, graças a Lúcia Miguel Pereira, Machado oferece descrição do que seria a casa principal e a capela da Chácara do Livramento. A casa, cujo lugar e direção não é preciso dizer, tinha entre o povo o nome de Casa Velha, e eram o realmente. Datava dos fins de outro século. Era uma editação sólida e esta, gesto severo, nua de exterior e grande varanda de frente, os dois portões enormes, um especial, as pessoas da família insistia em outro destino a serviço do cargo, iam e vinham, às vezes do grande saía o pastor. Além disso, duas entradas havia o seu lado oposto, onde ficava a capela, um caminho que dava acesso às pessoas da vizinhança,
que ali iam ouvir. A vizinhança foi a sua forte influência católica. Frequentava a missa na capela, onde a casa era uma espécie de vila ou fazenda, onde Machado passava sua infância. No que completou 10 anos, Machado tornou-se órfão de mãe e mudou-se com seu pai para São Cristóvão, na rua São Luís de Gonzaga, número 48. O seu pai iria se casar em segunda núpcias, em 18 de junho de 1854, com Maria Inês da Silva, mulata e lavadeira, mulher de grande coração que viria a ser o amparo da sua infância. Maria Inês cuidaria do menino após a morte de seu pai Francisco. Algum tempo depois, sua madrasta confeccionava doces numa escola reservada para meninos e o Machado teve aulas no mesmo prédio, enquanto à noite estudava a língua francesa com um padeiro imigrante. Tudo indica que o Machado evitou o subúrbio carioca e procurou a subsistência no centro da cidade, com muitos planos e espírito aventureiro. Fez algumas amizades e relacionamentos. Em 1854, publicou seu primeiro soneto dedicado à Ilustríssima Senhora DPJA, assinando como JMM Assis, no periódico dos pobres. No periódico dos pobres. No ano seguinte, passou a frequentar a livraria do jornalista e tipógrafo Francisco de Paula Brito. Paula Brito era um humanista e sua livraria, além de vender remédios, chás, fumo de rolo, porca e parafuso, também servia como ponto de encontro de sua sociedade petalógica. Um tempo mais tarde, Machado de Assis se referiria à sociedade da seguinte forma: lá se discutia de tudo, desde a retirada de um ministro até a perversa da dançarina da noite, desde o dó do peito de Tamborlioque até os discursos de Marquês do Paraná. Já no dia 12 de janeiro de 1855, Brito publicou os poemas Ela e a Palmeira, no Momento Fluminense, revista semanal do Livreiro. Esses dois versos reunidos junto àquele soneto para a Dona Patromila fazem parte da primeira produção literária de Machado de Assis. Aos 17 anos, foi contratado como aprendiz de tipógrafo e revisor de imprensa. Na imprensa nacional, onde foi protegido e ajudado por Manuel Antônio de Almeida, que anos antes havia publicado sua Reagens aos Memórias de Sargento de Milícias, que o incentivou a seguir no caminho da literário. Machado trabalhou na imprensa oficial de 1856 a 1858. No fim desse período, o convite do poeta Francisco Otaviano passou a celebrar para Correio Mercantil. Importante jornal de época, escreveu de crônicas e revisando textos. Durante esta época, o jovem já frequentava o teatro e outros meios artísticos. Em novembro de 1859, estrearia Pipelete, ópera com libreto de sua autoria, baseada nos Mistérios dos Pais, de Eugene Sui, e com música de Ferrari, e escreveu sobre essa apresentação. Abre-se segunda-feira a Ópera Nacional com Pipelete, obra do autor, músicos de Ferrari e poesia do Sr. Machado de Assis, meu íntimo amigo, meu alter ego, a quem tenho muito afeto, mas sobre quem não posso dar opinião nenhuma. Pipelete não agradou consideravelmente o público e as folhetistas ignoraram-na literalmente. Gioachino Giannini, que dirigiu a orquestra da ópera, sentiu-se contrariado com a orquestra
e escreveu num artigo: não falaremos do desempenho de Pipelete. Isso seria enfadonho, horrível e espantoso para quem o viu. Aos 21 anos de idade, Machado já era uma personalidade considerada entre as rodas intelectuais cariocas, e a esta altura já conhecido por Quintino Bocaiúva, que o convidou para o Diário do Rio de Janeiro, onde Machado trabalhou intensamente como repórter e jornalista de 1860 a 1867. Com Saldanha Marinho surpreendendo-o, colaborou para o Jornal das Famílias sob pseudônimos Job Vitor de Paula, Lara, Max e para o seu íntimo Ilustrada, assinando seu nome ou pseudônimos. Bocaiúva admirava o gosto de Machado pelo teatro, mas considerava suas obras destinadas à literatura e não à encenação. Com a morte de seu pai, Machado de Assis lhe dedicava a coletânea de poesias crisálidas, Memória de Francisco de José de Assis e Maria Leopoldina Machado de Assis, meus pais. Em 1865, Machado fundou uma sociedade artística literária chamada Arcádia Fluminense, para promover seus saraus e encontros com contatos de intelectuais da região, como José Zapata e Anati, com quem produziu o hino Cantada da Arcádia. Em 1866, escreveu no Diário do Rio de Janeiro a Fundação Arcádia Fluminense. Neste ano, Machado escreveria crítica teatral e, segundo Almir Guilhermino, aprendeu a língua grega para se familiarizar com Platão, Sócrates e o teatro grego. De acordo com Valdemir de Oliveiras, Machado era rato de coxia e frequentador de rodas teatrais, junto com José de Alencar, Joaquim Machado de Macedo. No ano seguinte, 1867, subiu à escala funcional como burocrata e no mesmo ano foi nomeado diretor assistente do Diário Oficial por Dom Pedro II. Com a ascensão do Partido Liberal pelo país, Machado acreditava que seria lembrado por seus amigos e que receberia um cargo público, que melhoraria de sua qualidade de vida. Contudo, foi em vão. A época do seu serviço no Diário do Rio de Janeiro teve seus ideais combativos com ideais progressivas. Por conta disso, seu nome foi anunciado como candidato a deputado pelo Partido Liberal do Império. Candidaturas que logo retiraram querer comprometer sua vida somente às letras. Para sua surpresa, a ajuda veio novamente de um ato de Dom Pedro II, com a nomeação para o cargo de assistente de diretor, e que mais tarde, em 1888, lhe condecoraria com oficial da Ordem da Rosa. A esta altura já era amigo de José de Alencar, que lhe ensinou um pouco de língua inglesa. Ambos autores, no mesmo ano, recepcionaram o ambicioso e famoso poeta Castro Alves. Vindo da Bahia, na imprensa da corte do Rio de Janeiro, Machado diria sobre o poeta baiano: achei uma vocação literária cheia de vida e robustez, deixando o anterior nas magnificâncias do presente as promessas para o futuro. Os direitos autorais para suas publicações e crônicas em jornais e revistas acrescido da promoção que receberia da Princesa Isabel em 7 de dezembro de 1876 como chefe da seção, rendeu-lhe 5.400 anuais. O menino nascido no morro havia subido de posição. Mudou do centro da cidade para o bairro do Catote, na rua do Catete, número 206, onde morou por 6 anos, dos 37 anos até os seus 43. No mesmo ano da sua reunião com o poeta, Machado teria um outro encontro que mudou de vez a sua vida. Um de seus amigos, Faustino Xavier de Novaes, 1820 a 1869,
poeta residente de Petrópolis e jornalista da revista O Futuro, estava mantendo a sua irmã, a portuguesa Carolina Augusta Xavier de Novaes, desde 1866 em sua casa, quando ele chegou no Rio de Janeiro do Porto. Segundo os biógrafos, veio a fim de esquecer suas frustrações amorosas ou só cuidar de seu irmão que estava enfermo. Carolina despertara a atenção muitos cariocas, muitos homens que a conheciam a achavam atraente e extremamente simpática. Com o poeta, jornalista e dramaturgo Machado de Assis não fora diferente. Tão logo conhecera a irmã do amigo, logo apaixonou-se. Até uma data e o único livro publicado para Machado de Assis era o poético Crisálidas, 1864, e também havia escrito a peça. Hoje avental, amanhã luva, 1860. Ambos sem muita repercussão. Carolina era 5 anos mais velha do que ele. Deveria ter uns 32 anos na época do seu noivado. Os irmãos do Carolina, Seigal e Adelaide, Faustino já havia morrido devido a uma doença que o levou à insanidade. Não concordaram que ela se envolvesse com um mulato. Contudo, Machado de Assis e Carolina Augusta se casaram no dia 12 de novembro de 1869. Disse que Machado de Assis não era um homem bonito, mas era culto e elegante. Estava apaixonado pela sua Carola, apelido dado por seu marido. Entusiasmava a esposa com cartões românticos que previam o destino dos dois. Durante o noivado e em 2 de março de 1869, Machado de Assis havia escrito uma carta íntima que dizia: "Depois, querida, ganharemos o mundo, porque só é verdadeiramente senhor do mundo quem está acima de suas glórias, fatos e das suas ambições etéreis." Suas cartas endereçadas a Carolina não são todas assinadas como Machadinho. Outra carta justa fica uma complexidade no começo do seu relacionamento. Sofrestes tanto que até perdestes a consciência do seu império. Está pronto a obedecer? Adenastes sem obedecer. O que é mistério para os recentes estudacionistas e correspondência do autor? A carta, primeiro trecho que está transposto, traz uma alusão às flores que o esposo lhe teria mandado, e ela agradecido, teria o beijado 2 vezes como se beijasse a própria Carolina. No outro parágrafo diz: "Tu pertenceste ao pequeno número de mulheres que ainda sabem amar, sentir e pensar." De fato, Carolina era estritamente culta. Apresentou a Machado grandes clássicos portugueses e diversos autores da língua inglesa. A sobrinha de bisneto de Carolina, Ruth Leitão de Carvalho Lima, que sua única herdeira, revelou numa entrevista de 2008 que frequentemente a esposa retificava os textos do marido durante sua ausência. Conta-se que muito visivelmente o esposo tenha influenciado o modo de Machado de Assis escrever e, consequentemente, tanto contribui do modo para a transição de sua narrativa convencional, o realista. Não tiveram filhos, tinham, entanto, uma cadela Tenerife, chamada Graziella, e que certa vez se perdeu entre as ruas do bairro, e atônito foram achá-las depois na rua Bento Lisboa, no Catete. Depois do Catete foram morar na casa número 18 da rua Cosme Velho, a residência mais famosa do casal, onde ficaria até a morte. Do nome de seu surgiram o apelido, Bruxo de Cosme Velho, dado por conta de um episódio onde Machado queimava suas cartas em um caldeirão e sobrava da casa quando a vizinha certa vez o viu e gritou: "Olha o Bruxo de Cosme Velho!" Essa história acreditava-se da cachorra, não passava lenda. Machado de Assis e Carolina Augusta teriam vivido uma vida conjugal perfeita por 35 anos. Quando os amigos certa vez desconfiaram de um
traição por parte de Machado, seguiram-no e acabaram de descobrir que ele ia todas as tardes avistar a moça do quadro da Dama do Livro, 1882, de Roberto Fontana. Ao saberem que Machado não podia comprá-lo, deram-lhe de presente, o que o deixou particularmente feliz e grato. No entanto, talvez a única nuvem negra a toda a sua paz doméstica tenha sido uma possível causa extraconjugal que tivera durante a circulação de Memórias Póstumas de Brás Cuba, em 18 de novembro de 1902, referente à atividade secretária da Indústria do Ministério da Aviação Industrial e Obras Públicas. Em 20 de outubro de 1904, Carolina morreu aos 70 anos de idade, e isso foi um baque da sua vida de Machado, que passou uma temporada na Nova Friburgo. Segundo o biógrafo Dário Piso, Carolina contentava com as amigas que o Machado deveria morrer antes para não sofrer caso ela partisse mais cedo. Seu casamento com Carolina fez o que ele estimulasse seu lado intelectual deficiente pelos poucos estudos que tinha realizado na sua juventude, e trouxe-lhe uma serenidade emocional que ele tanto precisava para a sua saúde frágil. As 3 heroínas do Memorial de Aires chamam-se Carmo, Rita e Fidélia. O que os estudiosos arelam apresenta 3 aspectos de Carolina: a mãe, irmã e esposa. Machado também lhe dedicava seu ótimo soneto, A Carolina, que Manuel Bandeira afirmaria aos mais tarde que é uma das peças mais comoventes da literatura brasileira. De acordo com alguns biógrafos, o túmulo de Carolina era visitado todos os domingos por Machado. Inspirados na Academia Francesa, Medeiros e Albuquerque, Lúcio de Sentença e o grupo de intelectuais da Revista Brasileira, idealizaram e fundaram em 1897, junto com o entusiasmado e apoiador de Machado de Assis, foi eleito o primeiro presidente dessa academia logo que ela se instalava, no dia 28 de janeiro do mesmo ano. Como se escreve Gustavo Bernardo, quando se trata de Machado, fundou a academia. No fundo, o que quer dizer é que Machado pensava na academia. Os escritores que fundavam e precisavam de um presidente em torno da qual não houvesse discussão. No discurso inaugural, Machado aconselhou aos presentes: pensem nas pessoas sucessoras e pensamento de vontade radicais, para elas transmitir também a sua obra, seja contudo ensalada e páginas de nossa vida brasileira. Como presidente, Machado fazia sugestão, concordava com ideias, insinuava, mas nada impunha que impedia os companheiros. Era um acadêmico assíduo. Das 96 sessões que a academia realizou durante a sua presidência, faltou somente em 2. Em 1901, criou a panelinha para a realização das frutíferas agapes, encontro de escritores e artistas, como a expressão panelinha. Foi inventada desde então, onde os convidados eram suas vidas e sua panela em prata, pelo nome que o grupo era chamado. Machado ficou nesse cargo por uns 10 anos, até a sua morte. Com a morte de sua esposa, entrou em profunda depressão, notada pelos amigos que lhe visitaram. Cada vez mais recluso e doente, encaminhou-se também para a sua morte. Numa carta endereçada ao amigo Joaquim Nabuco, Machado lamenta que foi a sua melhor parte da sua vida, que estou só no mundo. Antes, somente em 1908 e depois da morte da sua esposa em 1904, Machado viu publicar suas últimas obras: Esau e Jacó, 1904, Memória de Aires, 1908, e Relíquias da Casa Velha, 1906. No mesmo ano desta última obra, escreveu a sua última peça teatral, Lição de Botânica, em 1905. Suas obras foram romances: Ressurreição, 1872, A Mão e a Luva, 1874, Helena, 1876,
Yaya Garcia, 1878, Memórias Póstumas de Brás Cuba, 1881, Casa Velha, 1885, Quincas Borba, 1891, Dom Casmurro, 1899, Esau e Jacó, 1904, Memorial Aires, 1908. Coletânea e Poesias, Crisálidas, 1864, Falenas, 1870, Americanas, 1875, Ocidentais, 1901, Poemas Completos, 1901. Coletâneas de Contos, Coletânea Contos Fluminenses, 1870, Histórias de Meia-Noite, 1873, Papéis Avulsos, 1882, Histórias Sem Data, 1884, Várias Histórias, 1856, Páginas Recolhidas, 1899, Relíquias de Caravela, 1906. Peças de teatro, Hoje Avental, Amanhã Luva, 1860, Desencontros, 1861, O Caminho da Porta, 1863, O Protocolo, 1863, Quase Ministro, 1864, As Forças Caldinas, 1865, 1956, Os Deuses da Casaca, 1866, Tu, Só Tu, Puro Amor, 1880, Não Consulte Médico, 1896, Lições Botânicas, 1906. Pois é, pessoal, isso é um pouco do que é Machado de Assis, esse grande escritor atemporal. E se você puder ler sua obra, você vai ver que tem muito conhecimento para um cara que não frequentou escola, uma escola comum, convencional como nós conhecemos. Ele era muito antenado e à frente do seu tempo. Na sua época, ele era diferenciado. E é isso, pessoal. É o que temos para hoje. Se puder conhecer um pouco da obra, ler suas poesias, ler os seus romances, você vai ver que são atemporais, impactantes e carregados de uma ironia que só ele tinha. Belezeira? A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês.